Olá, meu nome é Renata Pinotti e ainda sobre o ciclo, sobre esse tema vida, morte, vida, eu quero trazer a amamentação e o desmame como uma parte desses ciclos. A amamentação, ela é bem desafiadora no início, para a grande maioria das pessoas. Uma minoria consegue fazer essa instauração, esse imprinting, essa vinculação de forma fluida, rápida e sem sintomas. Então, quando as pessoas dizem, você não está conseguindo amamentar, então acho que não é para você, não ouça, tá? É muito mais comum ter dificuldade do que facilidade no início. Só que as dificuldades do início não significam que você não vai conseguir. E eu uso uma expressão, uma metáfora, né, um exemplo, para ficar mais fácil da gente compreender. Imagina que você vai entrar no mar e você, quando entra no mar, você tem que atravessar a arrebentação, tá? Só que seu objetivo, você tá com uma prancha grande de stand-up, tá? E você quer andar de stand-up na parte sem arrebentação, tá? Então você tá com aquela pranchona e tem que atravessar aquelas ondas grandes, tá? Da arrebentação. Você leva a pranchada na cabeça, né? Você vai, às vezes, engolir água. Você pode passar por uma dificuldade grande ali. E às vezes você pode até precisar de ajuda. E aí você pode pedir ali ajuda de um salva-vida, né? Você pode pedir ajuda de alguém que está passando ali, ou você pode conseguir sozinho, tá? Se precisar de ajuda, não tem problema, alguém pode te ajudar naquele momento a tornar aquele caminho um pouco mais fácil. Só que isso não significa que você não vá atravessar essa arrebentação. Então, essa fase de instaurar a vinculação é atravessar a arrebentação. Depois que você instaurou a amamentação, é como se, agora eu cheguei nessa parte sem onda. E aí você vai lá andar, seu stand-up, vai andar sobre as águas, né? Você vai, você atravessa esse outro estágio onde as coisas, aí fica gostoso. O bebê olha no seu olho, você consegue olhar no olho do bebê, você consegue se vincular, que é essa relação de entrega entre mãe e bebê. Então, para que isso também aconteça, a livre demanda é super importante. Então tem um vídeo sobre livre demanda aqui no canal também para você se aprofundar um pouquinho mais. E essa livre demanda é atender a demanda do bebê. O que o bebê precisa de mim, eu dou para ele naquele momento. E aí eu me ocupo daquele bebê. E aí eu vou vendo o que ele realmente está precisando. Até que isso se estabelece. Depois que a vinculação mãe e bebê está bem estabelecida e aquele ciclo se completa, a gente vai dar início a um novo ciclo, que é soltar. Soltar é tão importante quanto vincular. Isso não significa rejeitar, isso não significa querer que a criança seja independente completamente, só que ela vai ser menos dependente. A dificuldade de vincular, ela é tão difícil quanto soltar. E por que soltar é tão difícil? Porque a gente ainda está desenvolvendo níveis de amor. E muito do que a gente chama de amor é medo de perder. Então, muito amor, né, dentro desse amor, nessa linguagem que nós usamos, né, pela linguagem da constelação, esse amor cego, cheio de medo e culpa, que esse amor que retém, é um amor com apego.
Na verdade, o que tem por trás dele é medo de perda. É medo de perder. Então, por medo de perder, às vezes eu não vinculo. Então, é melhor nem me apegar. Então, por isso, esse início da vinculação é tão difícil. E da amamentação. E outra dinâmica muito comum, né, que numa polaridade oposta, mas que tem a mesma raiz por trás, tem o mesmo sentimento por trás, é apegar muito. Então eu não solto. Não vincular e não soltar e se apegar demais, né, tem por trás o medo da perda. Então ambos têm o mesmo sentimento. Nenhuma dessas atitudes, elas estão nesse amor que vê o outro, que vê a criança, que atende à demanda da criança. Ela está olhando para a demanda da pessoa, da mãe. É um amor movido pelo meu medo da perda, pelo meu apego, pela minha falta, pelas minhas carências. Isso é fácil? Não. Não é fácil soltar. E é um desafio para todos nós. Então eu não estou aqui jamais julgando nenhuma mãe, né, que está nessa condição. Porque é algo muito difícil e um dos grandes aprendizados da maternidade. Então vamos lá, lembrando o nosso exemplo do stand-up. Então a gente está lá, né, estabeleceu a amamentação, tá maravilhoso, tá andando sobre as águas. Tem uma hora que eu vou ter que voltar. Na hora de voltar, eu vou atravessar a mesma arrebentação. Então vincular, estabelecer a amamentação é tão difícil quanto soltar para o desmame. E desmame, quando eu falo desmame, não é desmamar a criança porque ela não pode mais mamar, porque tá muito apegado, porque a mãe tá fazendo errado, ou porque não é induzir o desmame, não é intervir nessa relação mãe-bebê. Não, eu tô falando do processo natural. Conforme nos primeiros 6 meses a amamentação é exclusiva. O bebê não está pronto ainda para comer. Conforme ele começa a comer, a gente começa a oferecer os alimentos com 6 meses. Ele vai começar a comer, ele vai comendo mais e mamando menos, naturalmente. Consequentemente, ele vai precisar menos do leite materno, vai precisando menos da mãe, vai poder fazer esse caminho de soltar um pouco mais. Então, esse soltar é natural. Só que quando eu estou no meu medo de perder, na minha carência, na minha falta, eu posso também ter dificuldade de soltar o bebê e achar que ele precisa o tempo todo de mim. Só que sou eu que estou precisando dele ou ele que está precisando de mim? Então, o desmame, ele é difícil para as mães também. Né? Porque ele também é soltar o filho um tanto mais para o mundo. Quem representa o mundo? O pai. Então, como é soltar esse filho também para o pai? Para que ele possa amar o papai assim como ele ama a mamãe. E assim isso fica mais leve, isso pendula. Né? Então, a criança pode... ela está segura e nutrida também com o papai, assim como está segura com a mamãe. E assim, eu vou soltando um tantinho cada vez mais. Confiando que a criança vai poder desenvolver sua própria autonomia, proporcional da idade, lógico, né? Mas se ele já consegue comer, ele não precisa só mamar. Ele pode papar, né? E aí ele pode ir para o papai e para a mamãe. Mamar e papar. A palavra já traz muito sobre a dinâmica que está acontecendo na família. E aí a gente vai soltando. Então, o desmame, ele é um luto de uma fase maravilhosa que também está se encerrando naquele momento.
para que uma nova fase maravilhosa comece. Por isso não é fácil, nem para o bebê e nem para as mães. Um grande beijo e até mais.